Pronto. Então vamos voltar aqui para a segunda parte do nosso estudo, né? E agora temos aqui a parte referente às perguntas, que será a última parte que nós iremos ver hoje. Iremos ter ainda aqui um complemento sobre a questão da alimentação, procurando alguns subsídios de natureza científica. Lembrando que há pouco havíamos feito as citações de busca de material na internet, sobretudo no YouTube. Indicamos A Carne é Fraca, só colocar esse título, A Carne é Fraca. Indicamos também Terráqueos e Alimentação Sem Carne, onde tem uma palestra com o Dr. Eric Wieslitz, temos aqui o nome dele, e também tem vários vídeos sobre a substituição adequada em termos de alimentação, em vários vídeos que o Dr. Eric tem no YouTube. Trouxemos aqui um subsídio do livro sobre alimentação, nutrição e dietoterapia. É esse o título do livro. Volumoso. Essa obra, inclusive, ela foi um dos livros que minha filha, quando estava cursando nutrição, ela estudou. E eu me lembro, o volume do livro acho que é mais de 1.500 páginas. Eu fui dar uma olhada no índice e me dei conta que lá tinha um capítulo sobre vegetarianismo. E quando eu fui ler o capítulo, eu extraí aqui 2 tópicos para compartilhar. Os nitritos e nitratos presentes nas carnes, junto com as aminas, quando em contato com o meio ácido do estômago, formam as nitrosaminas, substâncias comprovadamente cancerígenas. Eles estavam dizendo que quando você come carne cozinhada, assada ou frita, ela gera naquele momento, quando entra em contato com o nosso estômago, substâncias que não há dúvida que são provocadoras de câncer. E a gente sabe que o aumento sistemático de casos de câncer são enormes e eles têm tudo a ver com a alimentação. Nós iremos ver alguns índices mais adiante que evidenciam que as pessoas que são vegetarianas têm uma proporção muito menor de doenças como câncer. E a causa principal é a alimentação. Temos aqui também mais um subsídio desse mesmo livro. A gordura da carne, quando queimada, gera oxidantes e carcinógenos. Carne grelhada, frita ou preparada como churrasco aumenta o risco, sobretudo, de câncer de estômago e colo retal. Está na página 1025 desse livro. Então, é de uma maneira bem explícita, bem clara, o fato de que a alimentação, a não ser que nós comêssemos carne crua, em parte, o que é repugnante ao paladar humano. Não fossem os condimentos que é colocada sobre a carne, ninguém a comeria. Ou comeria primeiro. Ou comeria. E depois assando e fritando. Sem condimentos, sem assar e fritar, dificilmente não teria ânsias de vômito, mesmo estando com fome. Então, esse slide, ele evidencia que há um aumento de risco. Esse aumento de risco, claro, não é determinante de câncer. E por que não é? Hoje se estuda muito na ciência a questão da epigenética. A epigenética são os fatores ambientais, alimentares, de atividades físicas que interferem
profundamente em doenças que poderiam surgir ou não no nosso corpo, inclusive os cânceres. Então, o que ocorre? Para algumas pessoas, a alimentação carnívora não faculta o surgimento de um câncer, face os fatores hereditários e genéticos que predominaram, mas, para uma grande parte da população, os fatores epigenéticos serão determinantes. Isso faculta com que nós podemos trazer a predisposição para determinados cânceres, que poderão surgir ou não, dependendo dos nossos hábitos alimentares, dependendo de fatores externos ao meio em que vivemos, que irão incentivar ou não o surgimento daquela doença. A correção ao máximo dos fatores epigenéticos favorecem ao não surgimento da doença. É nesse sentido de que a carne não será um fator determinante, a alimentação de carne ao surgimento de câncer, mas será um fator em termos da epigenética que poderá ser o desencadeante. Ainda nessa mesma obra, a prática de dietas vegetarianas tem sido associada a muitos benefícios na saúde, tais como maior longevidade, menor prevalência de obesidade, doenças coronarianas, osteoporose, diabetes e certos tipos de câncer. Olha, isso aí são dados científicos. Aí nós entendemos a relevância da espiritualidade em incentivar a alimentação vegetariana, porque, de certa maneira, é uma forma expressa, clara, de estarmos trabalhando o amor ao próprio corpo, a saúde física. Na medida em que hoje a ciência evidencia, através de tratados médicos como esse que citamos, de que a alimentação de carne é fator predisponente ao surgimento de câncer, a gente tem a evidência material, clara, que nos ajuda nesse trabalho de modificação, né? Vem pelo menos ser um subsídio a mais. Trouxemos também Guia da Alimentação Vegetariana, é da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo. Esse livro encontra-se em PDF na internet, facilmente baixado. E nele nós separamos esse tópico. Populações vegetarianas têm risco reduzido de cardiopatias, câncer, diabetes, obesidade, doenças da vesícula biliar e tem 31% a menos de cardiopatias, doenças ligadas ao coração, 50% a menos de diabetes, vários cânceres a menos, sendo 88% a menos de câncer de intestino grosso e 54% a menos de câncer de próstata. Então, isso são dados da ciência humana. Vez ou outra nós percebemos noticiários, Globo Repórter e outros programas, que quando trabalha a questão da alimentação carnívora, evidenciam de que hoje só há recomendação médica para se comer um mínimo de carne, e de preferência carnes brancas, que seriam de aves e de peixes. E isso o menos possível. Em verdade, há fatores que hoje a própria mídia ajudam aqueles que estejam despertando a consciência para a mudança de alimentação. Um dos principais motivos que nos levou a querer construir esse seminário, essa palestra, que agora vai ter a parte de perguntas e respostas, é pelo menos para fazer, em termos de divulgação da doutrina espírita, um equilíbrio. Eu digo um equilíbrio porque, infelizmente,
alguns divulgadores, palestrantes, renomados na doutrina espírita, vez ou outra em palestras públicas, deixam de forma a não explicitação disso, porque torna-se um absurdo. De certa forma, eu me lembro, inclusive, em relação à questão da alimentação, quando eu estive um seminário que se realiza anualmente há 13 anos, esse ano vai ser o 13º, que é o SEMESP, Simpósio de Espírita no estado de Pernambuco, que é realizado pelo Centro Espírita Seara de Deus. Há cerca de 6, 7 anos atrás, em um desses seminários, onde estava a participação de Marcel Mariano, Simão Pedro, Dr. Décio Iandoli, e também a de André Trigueiro. André Trigueiro, para alguns que não saibam, é um repórter da Globo News, que é espírita e vegetariano, e que tem inclusive a obra Ecologia e Espiritismo, que é uma obra que defende as questões ecológicas associadas à mudança dos hábitos alimentares também. Fala sobre os impactos no meio ambiente que a alimentação de carne causa. O fator de que a fome no mundo, em parte, e é uma parte grande, é atribuída à alimentação de carne por nós. O Brasil mesmo tem um problema grave na Amazônia, por causa do desmatamento para a expansão da pecuária, que repercute de uma forma muito danosa ao meio ambiente. Então, a alimentação vegetariana se tornou algo que não só afeta a nós individualmente, afeta o meio ambiente, afeta o planeta Terra em que nós nos encontramos. Então eu me referi a esse seminário, o SEMESP, pelo seguinte fato: não adianta, por mais que nós coloquemos argumentos científicos, comprovações de fatos médicos sobre o benefício da alimentação vegetariana, se não houver uma sensibilização a nível de consciência. Porque para muitas pessoas é uma questão na qual ela fecha o entendimento e não aceita observação nenhuma. E nesse simpósio, que ocorreu há cerca de 6 anos atrás, quando foi a parte de perguntas e respostas no final do simpósio, foi indagado para o grupo que lá estava sobre o que o Espiritismo pensava sobre o vegetarianismo. Ora, entre esses palestrantes, vejam como é que estava a situação. Marcel Mariano e Simão Pedro comem muita carne. Doutor Décio Iandoli estava numa fase de transição. Estava deixando paulatinamente de comer carne e aderindo ao vegetarianismo. E André Trigueiro, vegetariano. A pergunta foi colocada para todos eles. André Trigueiro narrou todos os fatos veementes sobre os danos que a alimentação de carne causa ao meio ambiente e à saúde humana. Quando foi passada a palavra para Marcel Mariano ou para Simão Pedro, o que me chocou mais foi o que para mim caracterizou um desdém ao que André Trigueiro havia colocado, porque eles simplesmente disseram assim: Hitler era vegetariano e Chico Xavier comia carne. Então, para mim é uma questão na qual não tem nada a ver fatores morais, é uma questão de escolha alimentar. Ora, como se diz em português, isso é um sofisma, é uma mentira. Primeiro porque cientificamente não há dados de que Hitler era vegetariano, pelo contrário. Há registros na biografia de Hitler que ele comia
aves e pássaros. Vivo, né? Vivos, até vivos. Então isso é uma mentira, isso é um sofismo. E o outro é ainda em relação a Chico Xavier. Porque como nós vimos, não é uma obra, 2 ou 3, que Chico psicografou incentivando a alimentação vegetariana. E mostrando os danos, como nós comentamos aqui, até obsessivos, em relação às induções do vampirismo, pelo fato de a pessoa comer carne. Então há alguma coisa errada nesse ponto de vista. Inclusive eu recebi, entre outros esclarecimentos, pelo WhatsApp, o fato de que no livro Entender Conversando, há um depoimento de Chico, onde ele diz que havia estabelecido uma dieta diária de 200 gramas de frutas, legumes e cereais. Frutas, legumes e leite. Eu já soube de depoimentos de pessoas que conviveram com Chico de que, na verdade, Chico não comia carne. Mas foi perguntado aí algum dirão no programa Pinga Fogo sobre a alimentação vegetariana e Chico havia, na sua resposta, estabelecido que a alimentação de carne não seria ainda a proposta comum para a humanidade. E aí a gente diz, como é que fica isso? Nós lembramos de uma passagem na Bíblia atribuída ao apóstolo Paulo, que ele diz assim: fui fraco para com os fracos, fui forte para com os fortes. Estabeleci ou compartilhei a doutrina do Cristo, como dando leite àqueles que apenas podiam tomar líquidos, e doutrina mais sólidas àqueles que poderiam compreender a doutrina em termos mais extensivos. Ora, eu me refiro a isso porque oportunamente também foi perguntado muito a Chico em entrevistas se ele era a reencarnação de Allan Kardec. E é claro que Chico disse que não era. Ele estava tratando com o público leigo. O Pinga Fogo foi tratado com a plateia de católicos, evangélicos, materialistas. O público ali era outro. E certamente a sabedoria infinita que o próprio Emmanuel nos traz nesses livros pelo Chico, tem inspirado ele a dizer as coisas de acordo com as possibilidades daqueles que estavam para ouvir. Então, essas mensagens que nós compartilhamos aqui dos livros de André Luiz, de Emmanuel, de Humberto Campos, é porque trazem um material, um subsídio que os espíritas, sobretudo, têm condições de absorver, digerir e praticar. Essas obras são, sobretudo, direcionadas para nós espíritas. Então, se elas nos chamam a responsabilidade e a consciência sobre a alimentação, é porque nós temos condições de dar conta disso. Não é para a humanidade futura e não é para quando estiver desencarnado. Então, dói ouvir, entre aspas, aqueles que divulgam o espiritismo defendendo a alimentação de carne. Porque ou seria uma ignorância do que nós compartilhamos aqui nas obras de Chico, onde eles escolhem pontos de vista pessoais e colocam como sendo doutrinários, porque o ruim disso, quando se comenta e se fala numa palestra espírita, é porque quem defende a alimentação só de carne dá a entender que o espiritismo endossa isso. E na verdade não endossa de maneira nenhuma, já que as obras de Chico, como comentamos aqui, são complementares, subsidiárias à codificação. E não foi uma obra ou duas, 3 ou 4, que Chico, Emmanuel e Humberto de Campos comentou e colocou observações sobre isso. Foram muitas obras. Então não podemos ter dúvidas. Vamos então agora adentrar aqui algumas perguntas que temos do nosso tema. Na questão, pois não, alguém ia falar. Alguém quiser fazer uma pergunta pessoal aqui também pode fazer. A questão do nosso lar, como a mudança de alimento com a
Em Nosso Lar, né, tem um capítulo sobre alimentação, que foi bastante complicado a questão de estabelecer normas e princípios em termos de uma alimentação sem haver os componentes habituais da carne, que é aqueles que ali estavam. E gerou um conflito tão grande que surgiu até a necessidade de serem colocados em cárceres aqueles que estavam revoltados a isso. Nós somos muito chamados a contextualizar os conteúdos de informações dos livros de André Luiz para nós em particular, para a nossa vida de espírito encarnado. As informações que essas obras têm não foram para os espíritos desencarnados, foram para nós encarnados, sobretudo os espíritas. Então é claro que por trás desse episódio do Nosso Lar está a advertência séria de que a gente resolve isso aqui logo. Não é isso para ser resolvido lá, não. Porque vai possibilitar um lugar de complicações, né? Então nós temos que observar aquelas informações e conteúdos que estão lá e trazer para o contexto de espírito encarnado nosso. Então, nesse sentido, essa lembrança volta que tu cita, nós devemos procurar ali ver advertências severas para que a gente trate a questão da alimentação com a seriedade devida. Por isso é que o episódio está lá. E não observar aquilo como algo que ocorreu naquela época e com aqueles espíritos lá, mas com objeto de lição e advertência para nós no movimento espírita. Então é muito sério quando se vê que espíritos desencarnados estavam tão condicionados e viciados, porque isso é um vício no condicionamento, não é uma necessidade. Esses vídeos que eu citei aqui, como de Dr. Eric, que está no YouTube, vão deixar de forma muito explícita que na alimentação com cereais, vegetais, frutas, nós temos os subsídios ideais para um corpo sadio, são, sem problemas nenhum. O que tem muito por trás da carne é condicionamento, vício e desequilíbrio alimentar, gerador de muitas doenças. Como, aliás, a gente viu as principais doenças que atualmente a humanidade passa, vejam. Em termos físicos, orgânicos, a hipertensão, diabetes e problema do coração. E câncer. Por trás de todos eles, a presença nociva da carne. Isso é evidente. Pois não? Eu falo assim, sobre a situação da criança, né? Porque a criança que está com todos os órgãos em construção, ela vai precisar muito de proteína, né? E será que essa carne não ia fazer falta a essa... Certo, muito bem colocado. A questão da ausência de carne na alimentação de criança. Antes de dar uma resposta, eu levo vocês outra vez ao YouTube, aos vídeos de Dr. Eric. A proporção, ela é muito desigual e é gerada de saúde. E o que é que ocorre mais? Se dá o seguinte, tem inclusive um cabo maior que esse, vou achar que tem um bem grande, tá? Dentro de uma dessas bolsas. Então veja, o problema maior é porque é gerador muitas vezes em termos clínicos e de doenças, certas alergias. Tem muitas crianças que têm alergia ao leite de vaca prontamente. E não é porque a criança esteja com problema, não, é que aquele leite não é adequado a ela. Então, onde buscar esse leite? Vegetais verdes, principalmente aqueles que são como o couve, que o verde é mais forte, possuem cálcio abundante e o adequado à saúde do ser humano e da criança. Então, o uso em sucos, em preparos, que possa ser absorvido, substitui plenamente. Mas eu volto a dizer a vocês, o ideal é ver esses vídeos de nutrição para adequar bem a substituição. Mas o fato
destacar aqui é esse outro, é o de que em termos alimentícios, a substituição de carne não produz problema nenhum para a saúde humana, em termos de minerais, de proteínas. E alguém irá dizer, e a B12? Porque a B12, ela só se encontra no animal. E vejam de fato, a princípio, a vaca que fornece a carne, ou cadáver que chamam de carne, tem a B12. Ela extrai a B12 de onde? Do capim do mato. E trabalhando no processo digestivo, produz. Em verdade, a substituição da vida humana para ambientes antinaturais, como a vida nas cidades, desabilitou em termos de extração da B12 quando nós nos alimentamos. É sugerido o uso em termos de pílulas que existem, inclusive de origem vegetal, a adaptação à proporção ideal da vitamina B12. O problema todo, e aí vocês poderiam até se espantar, é que a maioria das pessoas que comem carne tem deficiência de vitamina B12. Porque, em grande parte, a falta de ausência de exames laboratoriais e de maior cuidado com a saúde leva à carência de diversos minerais e vitaminas que a alimentação inapropriada de muita gente tem. Então, tem muita gente aí que se alimenta mal e acha que está bem alimentado porque come carne. Eis o problema maior. Então, eu deixo esse esclarecimento a princípio, mas eu sugiro a busca de informações melhores, porque o Dr. Eric é nutricionista e vai responder isso aí de forma muito mais ampla. Ele vai responder também sobre a debilidade assim, de uma vítima de tuberculose ou um queimado, de o quanto nesse momento para a reabilitação da pele, ele vai precisar de proteína e muita para refazer o tecido dele, né? Porque ele tanto vai precisar. No vegetal a gente vai conseguir essa... A questão maior, e que aqui é importante a gente destacar, é que as proteínas que se encontram na carne é numa proporção tão intensa que acaba sendo um dos principais fatores geradores de doenças circulatórias e do coração. Porque ela pelo excesso de proteína. A gente dizia, a questão é essa, é que a proteína ela é muito melhor extraída e absorvida dos vegetais e de alguns cereais. Tem horas que ela vira um remédio, né? E por outro lado, é importante a gente saber que quando o nosso organismo passa para uma alimentação vegetariana, a digestão e os processos de absorção dos nutrientes do que a gente come passa a ter uma maior qualidade do que aquela que tinha quando estava envolvido com os fatores putríferos da carne. Não está ligado não, não tenta ligado não. Está quase apagando isso. Se não der certo esse, tem outro cabo bem grande aí dentro de uma dessas sacolas daí. Mas a gente não vai usar mais o data show não, viu? Não. Bom, então, voltando ainda a esses esclarecimentos, nós queríamos deixar bem claro esse fato de que, na verdade, há um processo que ainda não foi resolvido, de desintoxicar. Tem um sapo de celular. Vou pegar aqui. O fato de a gente fazer o trabalho de transferência para a alimentação vegetariana enseja uma melhor absorção dos elementos, dos nutrientes que a gente extrai das frutas e vegetais.
Agora deu certo. Então, vamos aqui para mais uma pergunta que nós temos aqui. Na sua ótica, quando o mundo estará definitivamente preparado para esta mudança nutricional, onde os meios de comunicação incentivam o contrário? Então, a princípio, é bom entendermos esse fato, de que a própria mídia, os meios de comunicação, estão estabelecendo uma mudança nisso. A questão toda é que nós espíritas, a maioria de nós que aqui estamos, somos brindados e convidados a ser os pioneiros nisso. Porque isso é um processo que é invariável, que a humanidade terá no futuro. Há uma frase atribuída a Bill Gates, o criador da Microsoft, onde ele diz assim: o veganismo é o futuro. A humanidade futura será vegetariana. A questão é que nós somos chamados a aproveitar isso bem antes, a trabalhar isso como fatores de espiritualização. Então nós é que estamos sendo assim convidados a ser os pioneiros. Mas senão a mídia e o mundo aí fora vai ser. É claro que levará mais algum tempo. Mas outra coisa aqui importante é quando é colocado o seguinte: quando o mundo estará definitivamente preparado. Os principais fatores hoje de ordem mundial que incentivam a divulgação da alimentação vegetariana os impactos com o meio ambiente. E que, de certa maneira, existem diversas ONGs, instituições voltadas aos problemas climáticos e ambientais provocados pela alimentação de carne. Então passa a ser um fator também importante para a humanidade no geral. Temos aqui ainda uma pergunta, é a seguinte: na questão ligada aos derivados, ovos, leite, eu havia passado, eu tinha tido uma experiência na Igreja Adventista durante uns 2 anos, antes de conhecer o Espiritismo. E das doutrinas evangélicas, a doutrina adventista é aquela que tem muito incentivo, livros sobre o vegetarianismo. Então ali eu já criei certos laços de simpatia com a alimentação vegetariana, mas na época eu comia carne. Aos 22 anos, mais ou menos, eu conheci o Espiritismo. Só que eu conheci através de uma pessoa que era vegetariana. E ela foi quem me levou ao conhecimento das obras desse espírito que não é estabelecido obras dentro da doutrina espírita, que é Ramatiz. Então ele vai ter uma obra, ele tem uma obra a respeito da alimentação, e que ele trata veementemente a responsabilidade espiritual daqueles que estão despertando para a realidade da vida pós-morte, a questão da alimentação. Mas aí, estava no começo da doutrina. Nessa fase, ainda para incentivar mais ainda, eu tinha um hábito de exercício de corrida em pista, que chamam de Cooper. Eu havia adquirido um livro Guia Completo de Corrida, cujo autor tinha também o sobrenome Cooper. E nesse livro Guia Completo de Corridas, o autor que dizia que comia carne, mas que ele não podia negar que as estatísticas dos principais campeões em maratona nas Olimpíadas, essas estatísticas diziam de forma clara, veemente, na câmera, por favor. Porque eu lembro que lá no Brasil, né? Vamos voltando aqui às perguntas. Nós tivemos aqui uma indagação a respeito de se os animais não é para a nossa alimentação, qual a razão da existência deles entre nós? Exatamente, mais ou menos assim a pergunta. Realmente, nós aprendemos na doutrina espírita, em parte vimos nessas obras que citamos, o fator de que na natureza
em termos de amparo, proteção e auxílio, um reino ajuda o outro. Então, na verdade, nós somos chamados a um trabalho de solidariedade, de ser os intermediários na educação, no amparo aos animais, porque eles são vistos e colocados como nossos irmãos inferiores na caminhada evolutiva. Então, a lei do progresso, ela faculta com que o superior sempre ajude o inferior. Nós temos aqui a ajuda, o auxílio dos espíritos benfeitores superiores a nós, para nos incentivar o processo evolutivo de forma mais eficaz possível. Então nós sempre teremos isso na criação de Deus. O que está acima para ajudar o que está embaixo, não para sacrificá-lo e matá-lo, como ocorre conosco atualmente em relação aos animais. Nós tivemos aqui em outra queda, não, acho que pelo horário a gente vai evitar a transmissão. Então vejam, é nesse sentido. Bom, deixa eu ver se eu tenho aqui, se dá para eu acessar alguma coisa da internet, porque o sinal caiu um pouco aqui. Não, a bateria. A outra coisa que eu queria entender também, por exemplo, peixe não é animal? Né? Aí ele diz assim, a gente pode comer o peixe, a gente pode comer a carne branca, né? Mas não são animais também? Exatamente. Em verdade, o amparo e a proteção que se espera de nós é para todos os reinos animais. Então, o peixe, mesmo vivendo no mar, na água, ele também é visto como animal. Em parte se divide os minerais, os vegetais e os animais. E o homem, inclusive, é inserido também, né, como animal. Em verdade, é por isso que eu havia dito aqui a vocês que essa substituição tem que ser natural e paulatina. Eu mesmo só procurei suprimir peixe nos últimos 2 anos. Eu andei comendo peixe 2 ou 3 vezes durante muitos anos. E durante muitos anos eu comia o quê? Soja, ou mesmo propriamente feijão. E sobretudo o uso do arroz integral, que é um arroz que tem muito mais nutrientes do que o arroz branco. E isso é muito importante. Mas a substituição a pessoa faz devagar, para depois não ter recaídas. É nesse sentido. E aí, em uma das citações do livro, diz que a gente deixe paulatinamente de comer carnes vermelhas e passa a comer carnes brancas até deixar de comer. Exatamente. É nesse sentido mesmo. A questão toda, veja, o peixe é menos ofensivo do que a carne vermelha. Mas como a gente tem que conviver com ele, respeitar ele, então é animal. A gente não pode matar o bichinho também. E camarão? Camarão. E lagosta? Então, veja, a questão toda é que, em verdade, O camarão é a barata d'água. é preciso que a gente esteja assim abertos à percepção dos animais como irmãos de caminhada evolutiva. Então, o Espiritismo deixa para nós bem claro que nós passamos por esses reinos antes de estar no reino nominal. E que agora nós somos colocados para proteger e amparar os reinos inferiores. Inclusive, como vimos, a título de diminuir os processos obsessivos. Porque tem muito a ver com esse roubo que a gente faz das energias dos animais. Mas o vegetal também tem energia, né? O vegetal tem.
Imaginando a energia de um inhame bem grande, assim, Olha, no chão. é fato de que na Ele medida que nós vamos evoluindo em mundos mais evoluídos do que a Terra, a alimentação é o próprio oxigênio, já é o bastante. E já terá sido superado amplamente todos os vícios de alimentação e de hábitos que a gente Eu vi tem. uma história de uma Quanto mais senhora velhinha. desenvolvido, Quanto mais evoluídos, menos mais a fome, alimentação né? é menos fome e a alimentação é mais sutil. Eu vi uma história de uma idosa, eu ouvi, não sei se é verdade, eu acredito que sim, porque foi muito comentado isso, uma senhora do sertão. Ela viveu 30 e tantos anos apenas tomando água. Lembra aí? Em verdade, e tem até umas pessoas, uns grupos, né, que querem viver só da luz, né? Já tem muita Não é nem experiência, já. né? Muita gente já fazendo. Mas, diante das necessidades ainda prementes de ordem física, materiais, nós ainda temos essa necessidade a ser bem resolvida. Mas o importante que eu acho assim primeiro é saber que a doutrina espírita tem muito a ver com a nossa alimentação e de que ela nos propõe uma modificação. Não pede que a gente mude do dia para a noite, mas espera que a gente faça esforços. Agora o espírita mesmo, forte, que não é o meu caso, eles têm uma consciência muito forte disso, de alimentação, né? Tanto que nas reuniões mediúnicas, todos eles sabem que não podem comer carne naquele dia, não podem tomar café, né? Não podem isso, não podem aquilo, né? Quer dizer, eles sabem os limites que precisam ser respeitados. Tempo que não é tão espírita assim, sabe? Então, a gente já tem É só ter consciência, né? A gente já tem a noção, por exemplo, a noção que eu tenho é que eu observei isso no outro, nos espíritas mesmo, de verdade, e já despertei para isso, né? Agora você veja, Chico Xavier. Chico, eu não conhecia ele não, assim, de conviver com ele. Mas eu tenho certeza que ele não comia, ele beliscava. Ele era mais de eu acho que se alimentava mais de luz mesmo. Ele beliscava, ele não tem comia ideia não, ele dele fazia a comparação. Batendo um prato assim, né? Eu tenho certeza. Até pela fragilidade dele, né? Ele era magrinho, ele era. Embora ele era um homem muito forte, eu tenho fragilidade. Não, ele não comia porque trabalhava demais. E por outro lado, nós temos no Chico não só o médium por excelência, mas o ser humano também. E como nós vimos, jamais poderíamos pensar que Chico ensinava uma coisa e praticava outra. Porque esses livros aí dele são muito explícitos, foi ele que psicografou. Então, vamos colocar limites nisso aí. Porque uma coisa a gente está falando do maior médium do século. Pois é, eu acho que ele não comia, não. Ele trabalhava tanto, quer dizer, na minha opinião, as duas coisas, né? Ele veio com essa finalidade, né, de passar todas essas lições para a gente, como você acabou de dizer. Ele não ia passar a lição sem praticar. Né? E a questão, o alimentar pouco que você está falando, eu vejo dessa forma. O homem passava por dias e noites em atendimento. Ele não tinha necessidade que nós temos de comer. Ele não sentia nem fome. Exato. Ele não tinha tempo para ter. E o alimento dele era bem que fazia, né? Ele se arrastava bem no trabalho. Ele não necessitava da alimentação que a gente tem. Quando eu crescer, eu quero ser mais. Olha, então nós vamos parar por aqui o seminário. Esse assunto é um assunto que tem muito material, como eu citei aqui algumas fontes na internet, e tem que, diante do interesse, procurar o esclarecimento, né? Que Jesus e os bons espíritos nos amparem hoje e sempre. Eu me lembrei